monitoramento bancário, um anúncio aí da Receita Federal, né, uma normativa que acho que foi anunciada no final do ano passado, entrou em vigor agora no comecinho de janeiro e a gente vai entender o que muda, os impactos nessa nova fiscalização. Será que é nova? Euclides Nandes Correia, presidente do Sescap, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores. Explica pra gente, Nandes, porque o Brasil está confuso ainda com relação a essa normativa. A gente tem acompanhado muita fake news realmente, né? Ontem mesmo passando em várias possibilidades de canais e tudo mais, informando sobre fake news, perigosas até, né? Cobrando imposto sobre o Pix, mandando. Então tem chegado, né? Tem que tomar muito cuidado realmente, que tem chegado pelas redes sociais, guias para recolher o imposto que não existe, tá, Patrícia? Inclusive estão aplicando golpes em cima da falta de informação do brasileiro, né? Então, não existe imposto sobre o Pix. Isso tem que ficar muito claro, né? Certo. Não foi criado realmente um novo imposto, né? Mas a Receita normatizou um pouco mais uma declaração que já existia desde 2003, que era a Decred. As instituições financeiras sempre foram obrigadas a informar, né, a movimentação financeira das pessoas físicas e jurídicas. Tanto é que o limite era R$2.000 para a pessoa física e R$6.000 para a pessoa jurídica. E, na verdade, ela aumentou o limite, né? Então, ela tirou dessa lista uma grande quantidade de contribuintes também, porque agora o limite seria R$5.000 para a pessoa física e R$15.000 para a pessoa jurídica. Como não é um novo imposto, então qual que é o objetivo da Receita, né? É monitorar, acompanhar, para verificar se o contribuinte está cumprindo com a sua obrigação acessória e fiscal atual, né? Que é relativa aos impostos atuais. Mas se isso já existia desde 2003, não é um aumento de monitoramento, então, porque as pessoas físicas e jurídicas, elas já eram monitoradas e depois elas tinham que estar lá na declaração do imposto anual, estar kit condizendo com a movimentação bancária dela. Sempre existiu isso, mas ela está melhorando, né? Mais tecnologia, mais informações, surgiu o Pix. Lá em 2003 não existia Pix. Verdade. Tá? Então ela está ampliando, né, as possibilidades de acompanhar essa vida financeira do contribuinte. Na verdade, a Receita Federal ela já tem realmente todas as informações e ela está aprofundando tudo isso, né? Então essa instrução normativa ela possibilita que as instituições financeiras tragam mais informações detalhadas, né, para que ela possa acompanhar a vida fiscal de cada contribuinte. E isso é importante falar. Certo. Então não tem um reflexo direto de recolhimento de imposto, mas existe um grande número de contribuintes que às vezes não observa corretamente a legislação atual. Do imposto de renda, né, dos impostos incidentes sobre as pessoas jurídicas. Você quer dizer sonegação? Normalmente sim, ou às vezes até falha mesmo por falta de orientação, mas o fisco ele está de olho no sonegador. Aliás, ontem, conversando com o próprio Reginaldo, que é o nosso delegado aqui, não existe uma intenção da Receita de pegar o pequeno já, né? Já, porque a gente não sabe qual o momento, porque a informação ela tem. A questão da inteligência da Receita, onde ela vai focar? Hoje ela quer focar naquele sonegador mesmo, né? Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, não declaração de valores altos, laranjas, pessoas que emprestam o seu CPF para outro movimentar a questão financeira, né? Então vejam, a Receita Federal ela quer monitorar realmente, né, aproximar mais do contribuinte, entender o que realmente ele está fazendo, para verificar se ele cumpre com as regras atuais. Isso quer dizer que a gente precisa parar um pouquinho nesse momento, né, e cumprir com as regras, entender um pouco mais quais são realmente as regras, né? Porque se você for observar, é facilmente atingível esse limite de R$5.000 aí, recebido através de Pix, principalmente pelos informais, Patrícia. E os informais são aqueles que menos têm informações do cumprimento das obrigações. Eles também têm que prestar contas com a Receita Na Federal. realidade é isso. Então a ideia é que ele busque alguém para orientá-lo. Existem formas dele se formalizar e não recolher os impostos totais normais, como imposto de renda. Muitos prestadores de serviço poderiam abrir o microempreendedor individual, que é o MEI, que tem um limite de R$81.000 hoje, ano, e não paga imposto de renda nenhum. Então ele poderia se formalizar. Então a ideia agora é que ele busque se formalizar informações, um profissional que possa orientá-lo. É isso que eu ia te perguntar. Agora, a partir de agora, a pessoa física, principalmente, que tem mais desinformação, ela precisa procurar um contador, né, para fazer esse informe a cada 6 meses? Ou isso já é informado pelas instituições bancárias? Como é que vai funcionar essa parte? Boa pergunta sua. Por quê? Nós não temos que fazer nada.
quem vai fazer são as instituições financeiras. Ah, tá. Né? Essa declaração, essa E-financeira, quem tem que informar a Receita Federal são as instituições financeiras. Nós, contribuintes, não vamos fazer nada. O que nós temos que fazer é observar, aliás, a regulamentação, as normas relativas aos impostos atuais. Imposto de renda, né? Contribuições sociais, previdenciárias. Então, nós temos que cumprir com as regras atuais. O que a Receita pode fazer é ir apertando o cerco, né? E isso a gente não pode deixar de falar. Então, não, eu posso continuar fazendo do jeito que eu faço, recebendo mais de 5 mil e não pagando imposto. Isso é perigoso hoje, né, ter essa mentalidade. Aliás, né, desde que eu comecei no jornalismo lá em 95, que a Receita falava que cada vez mais iria afunilar essa fiscalização e com as tecnologias, o cruzamento de dados ia ficar muito mais eficaz e é o que está acontecendo. E a declaração pré-preenchida também. A Receita também tem o objetivo de facilitar o cumprimento das obrigações acessórias, porque quanto mais detalhe ela tem da vida financeira, mais fácil vai ser o preenchimento da declaração pré-preenchida. Né? Sim. Então facilita, vai Já tá facilitar tudo lá. realmente prestar contas para o fisco da agora em diante. Nantes, uma pergunta que está todo mundo também se fazendo, quando você empresta o seu nome, ou seja, o seu CPF para um amigo, o seu cartão de crédito, vou usar o seu cartão para fazer uma compra parcelada. Quando a gente cria grupos até de WhatsApp do churrasco, que todo mundo vai fazer o Pix para fulano, o grupo da loteria que a gente tem aqui na TV, como é que vai ficar tudo isso? Vejam, isso não vai mudar, né? Isso vai acabar acontecendo. Mas isso impacta? Se a Receita chamá-lo, ele vai ter que explicar essa situação. Né? Tá. Vai ter que explicar que esse dinheiro não era dele. Então, se tiver uma movimentação muito alta, isso pode chamar a atenção da Receita. E ele tem que ir lá explicar e falar que aquela entrada de recurso não é dele. Vai ter que explicar a situação. Então, a ideia é tentar evitar esse tipo de situação, sim. Né? Por mais que falem, não, a Receita não vai chegar. Mas se você for observar a movimentação é superior aos limites de pagamento, de tributação, então ele corre um risco, sim, de ser chamado. Nós não podemos deixar de falar isso. A ideia é administrar melhor essa situação aí. Falei para o pessoal mandar perguntas, chegou uma aqui da Rosana. Ela está perguntando o seguinte, o marido dela, o salário dele cai na conta dela. Isso pode prejudicá-la de alguma forma? Se ela é casada, né? Então a declaração pode ser feita em conjunto ou separadamente, né? A Receita Federal vai analisar os dois. Então isso não é problema, não. Tá utilizando a conta do cônjuge, né, para fazer um recebimento. Mesmo que não seja conta conjunta. Mesmo que não seja conta conjunta, né? Aí, porque uma análise da Receita Federal sempre vai levar em conta o casal. Né? Se alguém for fiscalizado, com certeza vai buscar o outro também e aí vai encontrar a informação, né? Como é que vocês, né, das empresas contábeis, enxergaram essa normativa agora? Beneficamente ou não? Prejudicou? Porque tem empresário, inclusive, que a gente já está ouvindo falar, não, agora eu não vou investir, porque agora, senão eu vou ter que declarar, vai me complicar com a Receita. Isso pode prejudicar economicamente o país? Eu acho pelo contrário. Na verdade, as pessoas estão procurando se formalizar. Isso é importante para o país. Então, por mais que não seja uma nova taxação, mas traz atenção do cumprimento das obrigações atuais. Né? Então, deixar de investir, o que está acontecendo aqui é um monitoramento das entradas e saídas do movimento financeiro. Né? E se observa, coloca isso em contrapartida com a legislação para verificar se aquela renda foi declarada. Nem toda entrada de dinheiro numa conta corrente é renda declarada, mas pode chamar a atenção, né, da Receita Federal e ser intimada, de repente, né, essa pessoa física ou jurídica a prestar esclarecimentos, tá? E na dúvida, sempre procurar um contador, né, Nantes? Eu acho que isso também valoriza e fortalece o segmento de vocês. O contador é o profissional adequado para buscar essa informação, para orientar, né, de repente regularizar a situação do contribuinte. Porque ele é que mexe com essas declarações, com essas informações. Obviamente que tem questões tributárias também, os advogados tributaristas auxiliam, né? Sim. Mas o contador é aquele da prática, aquele que vai lá e resolve realmente a situação dos cadastros da Receita, né, entrega suas declarações, cumpre com essas obrigações acessórias. Obrigada, Euclides Nantes. Muito bom ano para você e que seja próspero o nosso ano até para o nosso país, né? Obrigado, Patrícia. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço.